Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. E hoje eu estou aqui com um apresentador convidado muito especial, ele que foi o entrevistado do episódio anterior, né? O Vitor. Mais uma vez, prazer estar te recebendo aqui. Gratidão, mais uma vez estar aqui, agora entrevistando uma pessoa muito importante, um amigo meu, um constelador aí. Muito conteúdo para a gente aqui hoje apresentar e descobrir mais sobre a mente humana, né? É isso aí, a gente está aqui hoje com o Dorival, né, que é o nosso convidado. Ele que é psicólogo, trabalha com constelação também, constelação familiar. É um prazer estar te recebendo aqui, viu? Uma honra para nós. Prazer é todo meu. Gratidão também por estar aqui nesse momento aí de poder passar, né, um pouco da experiência, né, e mostrar para as pessoas também, né, o que é uma constelação. Sim. Começar, explica pra gente o que é a constelação, para quem não sabe, né, de repente o que é exatamente, ou já ouviu falar, explica para nós. É interessante, né, essa questão da constelação, o pessoal às vezes confunde constelação familiar com constelação de estrelas, né, aquela constelação das estrelas. E aí foi um erro de tradução, né, de constelação, né, porque quem criou a constelação foi um alemão, né, já faleceu já. O nome dele é Bert Hellinger. Ele trouxe a constelação para o mundo. Depois ele era missionário e ele foi fazer um trabalho com os Zulus na África. E ele viu o movimento dos Zulus e começou a trazer dentro do conhecimento dele também. E aí ele foi juntando aquilo e falou: cara, isso aqui é um trabalho fantástico, né? E foi estudando, aprofundando, quando ele criou a constelação familiar, né? E a constelação, ela é um sistema, né, é um movimento da alma, né, da energia da pessoa, né? Todos nós temos uma energia, né? O que a gente está vendo aqui é o invólucro, né, que a gente chama de corpo, de matéria, mas o que sustenta isso é uma energia. Então todos nós somos energia, e dentro dessa energia nós trazemos também as vibrações dos nossos ancestrais. Então lá para trás teve fome, miséria, guerra, teve estupro, teve abuso, teve exclusões, né? Então, quantas coisas que estão no nosso campo, né, que de repente você sente alguma coisa aqui, você não entende por que você tem isso, aí você procura a medicina, não consegue também entender o que é isso, você procura as religiões também, não consegue mostrar o que vem a ser isso. Aí na constelação ela vai ter esse novo olhar do que é isso, porque estava no inconsciente dela, né? Aí nesse movimento é que vai aparecer o que ela veio buscar, né? E o que eu preciso fazer para eu constelar? Tipo assim, tipo de problema dá para resolver com constelação? O que eu preciso saber assim para falar, nossa, isso aqui dá para resolver com constelação? Qual que é um dos principais temas aí? É bem aquela questão, né? Dentro da linha, né, de raciocínio, né? Aquilo que você não conseguiu compreender ainda dentro de você, né? Então pode ser relacionamento. Nossa, eu tenho dedo podre para me relacionar. Não consigo me relacionar com ninguém. Bem comum hoje em dia, o que né? é muito comum, né? Então, por que eu não tenho isso? Mas a minha mãe também era separada, separou muito cedo. A minha avó também separou muito cedo, ou seja, uma coisa que já vem lá de trás. Então, é interessante colocar isso para a constelação para ver o que aconteceu lá atrás, né, que as mulheres passaram a não acreditar nos relacionamentos. Então, você só está carregando por essa energia que está dentro de você. Aí na constelação nós vamos olhar para isso e também vamos poder fazer uma liberação sobre isso que você está carregando, né? Eu tenho feito trabalhos fantásticos, né? Que a partir de então a pessoa se sente outra com esse novo olhar, né? Então é muito importante, né? Então relacionamento, a pessoa que ganha dinheiro mas não consegue ficar com o dinheiro, né? Pode ganhar, o que ganha gasta. Dinheiro Nossa, na eu mão ganho é 10 vendaval. mil, quando eu ver na minha conta não tem nada. E eu nem gastei tanto assim. Por que o dinheiro na mão dessa pessoa some? Mas o meu pai também era assim. Mas o meu avô também era assim. Quando as coisas se repetem, é certeza que está no campo familiar, né? Nesse campo do sistema familiar. Agora, hoje também a gente percebe algumas situações que é da pessoa também. Não dá para jogar tudo na questão dos ancestrais também, né? Tem coisa que é da pessoa. Eu lembro um exemplo que o rapaz foi constelar a questão de trabalho, né? Aí a consteladora falou assim: mas você está entregando currículo? Ele falou: não, eu já desisti de entregar currículo, eu já entreguei tanto, agora eu já parei de entregar. Ela falou assim: mas como é que você quer um trabalho se você não entrega currículo? Né? E outra coisa, qual foi teu último curso?
Ah, eu não sei. Ou seja, você não faz um aprimoramento profissional, né, e acha que a constelação vai fazer milagre para você. Ela quer um milagre, né? Uma mágica. É a mesma coisa a pessoa que vai constelar obesidade. Vai constelar obesidade, mas você faz algum tipo de acompanhamento com nutricionista? Você faz algum tipo de exercício? Você não faz nada e você quer emagrecer, você acha que a gente faz milagre? Não, a constelação não é milagre. A constelação é um olhar para aquilo que você não está conseguindo compreender na sua vida, tá? E a constelação vai mostrar, através do campo, o que é isso, né? E como a gente vai estar liberando isso naquele momento. É importante, né, falar que a constelação é uma sessão única para cada queixa. Tá? Eu constelei prosperidade. Eu não preciso constelar mais prosperidade. Já constelei, o meu campo já está sendo mexido sobre aquilo. O que acontece hoje em dia? É a pressa. Né? As pessoas têm pressa. É uma pílula mágica para resolver o problema. Né? Vou fazer a constelação hoje, amanhã eu vou ganhar na loteria. Não é assim, a gente não tem o número, os 6 números da loteria, senão já estaria rico, né? Não é esse, né? Porque assim, esse movimento, ele leva até 2 anos, em 2 anos ainda está reverberando, né? Reverberando, entendeu? Eu tive uma pessoa que ela fez uma constelação comigo, e aí eu liguei para ela, falou de passar um Pix, tal. Aí eu falei para ela, você esqueceu de passar o Pix? Ela falou, não vou passar não. Eu falei, por quê? Porque não resolveu nada na minha vida. Eu falei, como assim? Eu falei para você que reverbera até 2 anos, né? Ela falou, você não falou isso não, porque minha vida está pior do que estava. Então, assim, tipo, as pessoas vão com uma expectativa, assim, né, de que, nossa, vai resolver. Por incrível que pareça, tem muitas coisas que no outro dia já está movimentando. Tem situações que, a partir do momento que você falou assim, eu vou constelar, a tua vida já começa, sim, sabe, a mudar alguma coisa no seu movimento. Como que isso é fantástico? Através de sonhos, né? A pessoa fala assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Eu falei, porque você já marcou a sua constelação, né? Então, então o pós-constelação, nós mexemos, você joga uma pedrinha na água. Aquelas ondinhas que formam na água, ela reverbera por até 2 anos e tem estudo que fala até 3. Tá? Quando eu fiz a minha formação, nós falamos aí, não é um tempo linear, sim, exato, né? Mas a gente sabe que até 2 anos ainda está reverberando aquela mesma constelação. E é como você falou, né? É algo que depende muito do esforço e de quão a mente da pessoa foi aberta em relação àquilo, né? Então acredito eu que depende de cada um, né? Da frequência ali também que cada um, né? Da mentalidade de cada um, é algo bem particular, né? Tanto é que, né? Se você vem fazer uma constelação e você não acredita nisso, você não deixa eu entrar no teu campo. Era uma pergunta que eu ia fazer. Até que ponto, por exemplo, eu quero fazer a constelação, mas eu só vou lá e pago o dinheiro para você e chego lá. E se eu não acredito naquilo, se eu não me entrego ao processo? Eu não consigo entrar. Não dá, né? Não entra no seu campo, ele fica fechado. Né? Então, a hora que ele truncou assim, eu já não consigo olhar nada, não vem nada. Né? Os próprios representantes, se for uma constelação em grupo, eles mesmos... Né? Você pensa que está sentindo alguma coisa? Não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Ninguém sente nada, porque o campo está fechado. Né? Então, quando a pessoa está, né, com o pé atrás, porque alguém mandou ela lá fazer, mas ela não acredita naquilo, né? Voltando à questão do tema, fazer um fato bem interessante. Eu fui constelar uma pessoa, né? Cheguei para ela assim, o que você quer olhar? Era só eu e ela, né? O que você quer olhar? Não sei. Falei, como assim? Mandaram eu vir aqui. Ixi. Nada, você não quer olhar nada? Não sei. Tá, vamos, né? Você já está aqui mesmo, né? Vamos ver, né? E na constelação individual eu uso uma bacia com água. E ela vai colocando alguns elementos dentro dessa água, os elementos em EVA. E ela foi colocando alguns elementos ali, de repente a coisa foi fluindo. E tinha um processo ali fortíssimo dele com o pai. Né? E que ele não queria falar sobre isso, porque era muito sofrimento para ele falar sobre essa questão dele com o pai. Né? E eu não sabia, e a hora que eu falei assim, essa energia tem a ver com o seu pai, é isso mesmo, né? Aí ele já começou a chorar e falou, nossa. Né? Então, tipo assim, o bloqueio foi desbloqueado. E aí ele veio e trouxe tudo. E foi fantástica a constelação dele, né? Assim, acho que a constelação só quem faz, né? Para ver como que é mágico, né? Porque é uma coisa assim, né? Muito fantástica. Você comentou no início que muitas pessoas às vezes buscam soluções em religiões, né, em outras áreas para tentar a resolução das suas questões internas, né?
A constelação, ela tem algo a ver com espiritualidade, com alguma questão religiosa ou não? Não. Como é um movimento da alma, como eu disse, né, então as pessoas podem perceber que ali existe algo da espiritualidade, mas não vinculado a nenhuma religião. A espiritualidade é uma energia, né? Então, a energia dos nossos ancestrais, que está em nós. Né? Hoje, eu fui fazer uma formação em São Paulo com um constelador, ele já tem uma metodologia que ele fala, se você não acredita em reencarnação, você não acredita em constelação. Porque muitos movimentos do aqui e agora é algo que você venceu no passado, em outra existência, e que ficou preso lá e que a gente vai liberar aqui. Te interrompendo, era exatamente isso que eu ia perguntar. Se, por mais que não tenha associação religião com a constelação, mas se pensamentos religiosos que cada um tem pode interferir no resultado da constelação. E como você falou, acredito eu que sim, né? Porque muita gente às vezes não tem a crença ali, né? Então, eu tenho colegas, por exemplo, evangélicas, né, que constelam, e elas, em hipótese algumas, elas alimentam a questão da reencarnação, né? Que esse sofrimento seu agora tem a ver com uma vida passada. Tá? O mais importante, isso é legal, porque uma vez aconteceu esse fato, eu perguntei para a nossa formadora, né? Esse fato aqui foi de uma reencarnação passada ou foi de um antepassado, né? De um ancestral? E a resposta dela foi fantástica. Isso não importa. Porque não importa. Importa que aconteceu. Aconteceu. Não importa. Importa que resolveu. Importa que, sabe, que aquilo foi dissolvido. Né? Que aquele rio que estava ali preso agora vai fluir. É isso que importa. As pessoas estão muito preocupadas com coisas muito pequenas. A gente tem que se preocupar mais com a questão do resultado. Né? Eu só continuo como constelador enquanto eu sentir os resultados do meu trabalho. Eu tenho 33 anos como psicólogo. Eu tinha 29 anos como psicólogo para poder fazer a minha primeira formação como constelador. E todo mês nós temos um encontro com a nossa consteladora para ela passar as informações que a gente chama de avançado. Né? Então, isso é muito importante. Com quem que você vai fazer a sua constelação? Né? Porque, de onde que é essa formação? Hoje em dia tem muitas formações. Depende da pessoa que eu posso fazer, pode piorar a minha situação? Eu vejo que sim, sabe por quê? Porque ela vai às vezes te dar um feedback sobre o que ela está vendo ali no campo, que é algo dela e não realmente do campo. Eu não sei a sensibilidade que essa pessoa tem para entender o que está acontecendo no campo. Né? Uma vez eu tive uma constelação de um constelador até famoso, e ele fez 5 constelações. 4 das constelações era relacionamento. E as 4 constelações ele falou para a mulher que ela tinha que separar do marido. Meu Deus. Entendeu? As 4 de 5. E eu achei aquilo assim, né? Depois eu fui sabendo que ele era separado já pela 3ª ou 4ª vez, né? Então, quanto dele... E era famoso, cara. Quanto dele tinha naquelas constelações que ele estava projetando algo dele. Para ele chegar num ponto de falar para o cliente dele que você tem que fazer isso... Ele é um constelador ou ele é um conselheiro? Sim. Entendeu? Porque é aquela questão, né? Você vai lá para olhar. E você que tem que dirigir a sua vida. O constelador que dirige a vida para você, ele não está sendo um constelador. Muito bom. Né? E aí você fica muito preso a ele, porque tudo que você vai fazer, você quer constelar. Porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. Né? E não é esse o nosso papel. Se o constelador falar o que você tem que fazer, você tem que fugir dele. Porque senão você vai ficar preso nele a vida inteira. É uma muleta, né? É uma muleta. Né? Mas, Dorival, acho que é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Que a gente fala constelação familiar. Eu tenho que levar a minha família lá para constelar? Ou só eu e já resolve? É só você, né, que vai para a constelação. E chegando, né, na constelação, quando é em grupo, né, você vai escolher pessoas para representar você. É uma pessoa para representar você. Você vai escolher uma pessoa para representar o seu tema. Né? E mesmo que o seu tema for relacionamento familiar, né, como eu relaciono com a minha família, a outra pessoa vai representar o relacionamento, seja lá, né, com o seu marido ou com a sua esposa, ou seja com a família.
né? E deixa a coisa acontecer. Durante o processo da constelação, eu, enquanto constelador, eu vou ver se eu vou precisar colocar mais pessoas no campo ou algo que eu sinto que está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu peço para alguém entrar e depois esse alguém eu vou entendendo o que ele está fazendo ali no campo, né? Porque às vezes o campo ele me pede mais gente, né? A minha constelação ela não é da tradicional do Bert Hellinger, ela chama terapia sistêmica fenomenológica integrativa, né? Que é a TSFI. Nossa formação é com uma suíça brasileira, né? Que é a Alexandra Caymmi, e ela colocou dentro das constelações músicas também, né? E a gente colocou também algumas coisas do xamanismo. Então a gente trabalha com instrumentos xamânicos, tambores, né? E muita música, porque a música ela vai trazendo muitas informações para a gente. Então o campo está ali meio parado, tal. Eu vou lá, a gente tem uma playlist, né, de música, né, da própria formação. E aí eu sei qual música que eu vou colocar ali, né? Eu vou ali, tá essa música aqui para movimentar o campo. E realmente aquela música vai trazendo informações para a gente, né? E aí as coisas vão acontecendo dentro do campo. Né? A questão da música, eu sou músico, né? E até uma vez eu vi uma palestra do Larry Ribeiro, ele falando sobre música. Eu achei muito interessante. Até então eu não tinha conhecimento a respeito disso. Eu vi uma pesquisa, né, que foi feita e foi comprovado o quanto a música altera, né, até a questão imunológica nossa, né? E aí tinha uma foto com alguns exames lá de pessoas com câncer e o quanto as células foram alteradas depois de certas músicas. Então, assim, dependendo a frequência ali da música, pode melhorar ou pode agravar. Eu achei aquilo interessantíssimo, assim, sabe? Eu não tinha conhecimento disso e realmente é algo que faz muito sentido. É a vibração do som, né? Cada som ele vai mexer em alguma coisa em você. Tem um poder muito grande, um poder a muito questão grande. da música. Você pode ver, às vezes, né, uma música que te traz uma lembrança boa, assim como uma música te traz uma lembrança ruim. É verdade. Então, e é muito interessante que às vezes eu acabo uma constelação, a pessoa assim, nossa, essa música aqui fez eu lembrar do meu casamento. Não é? Ou essa música aqui me lembrou do nascimento do meu filho. Sabe assim, como que a música que veio ali, a pessoa nunca me deu essa informação. Né? E eu estou ali e tal, a música chegou para o campo, eu coloco a música. A pessoa fala, é intuitivo? É um trabalho intuitivo? Olha, é um trabalho assim, você aprende a fazer uma leitura. Né? Quando são as pessoas me dão informação. Estou sentindo X. Esse X vai me dar uma informação. Né? Agora, quando só está eu constelado, aí é a energia minha e dele só. Né? Então, cada vez que eu já falo para ele, tudo que você sentir a partir de agora faz parte da constelação. É uma lembrança, é uma tristeza, é uma alegria, é um movimento no corpo. Eu preciso dessas informações para poder ajudar você a olhar para o que está acontecendo aqui no campo. Né? A constelação individual, né, que é essa que é na água, é muito interessante porque as peças começam a mexer dentro ali da bacia, a pessoa fala, o que está acontecendo? Por que esse aqui está aproximando desse aqui? Porque ela quer... E ela está vendo tudo. Eu cheguei até a trabalhar no começo com bonequinhos, mas eu não gostei porque são estáticos. Quando eu aprendi a água, eu falei, caramba, isso aqui é muito gostoso de trabalhar. Porque a pessoa vai acompanhando e ela vai sentindo aquele processo do que ela veio buscar dentro ali daquele campo, né? A vasilha com água, mas é o campo dela, né, que a gente está olhando, né? Outro dia eu fui fazer uma constelação e eu falei, era online, então eu peguei a pecinha e coloquei na água. E o campo não pedia outra peça. Uma peça só? Porque ela está num lugar longe, né, longe da família, longe de todo mundo e está se sentindo muito sozinha. Quando eu coloquei uma peça só, eu falei assim, o campo não me pede outra peça. Ela já começou a chorar. Ela falou, é assim que eu estou sentindo. Nossa. Foi muito bonito. Olha só. Né? Aí, uma segunda etapa, né? Depois de a gente falar muito sobre essa questão assim, do estar só e tal, eu coloquei uma segunda peça, a segunda peça era uma bolinha vermelha. E quando chega a peça, a gente não entende inicialmente o que é aquela bolinha vermelha. Aí ela começou a contar uma história de uma tia que morreu solteirona e com muito dinheiro. Porque a tia sempre se preocupou em ganhar dinheiro e nunca se preocupou em ter um bom relacionamento. E ela falou assim, nossa, eu estou vivendo pela minha tia. Eu estou reproduzindo o que minha tia fez.
Hoje eu tenho dinheiro e não tenho ninguém junto comigo. Porque eu estava preocupada com o dinheiro e não ter alguém do meu lado. Então, olha que bonito, assim, nessa questão. Não tinha nada de ancestralidade. Tinha uma questão do aqui e agora. Né? Ela não sabia o quanto ela estava presa na energia dessa tia. Mas ela estava reproduzindo o que a tia fez. Legal, é um novo olhar sobre a sua situação. Olhar sobre um novo isso. olhar. Porque ela estava vivendo, ela já sabia dessas informações, mas ela não tinha esse entendimento, né? E o que mais interessante, a tia morreu de leucemia. Uhum. O que era a bolinha vermelha? Como se fosse uma célula de sangue. Nossa. Olha como uma coisa puxa a outra. Né? Entendeu? Então, tipo assim, a peça vem para o campo e você não sabe o que é inicialmente. Aí a gente olha e fala, tá, o que você sente quando você olha para essa peça? Né? Aí a pessoa, nossa, isso aqui me trouxe uma recordação que eu nem pensava mais. Uhum. Né? Então, não são todas as constelações que têm a ver com ancestralidade. Às vezes tem constelação que tem a ver com você nesse existir do aqui e agora. Né? A constelação ela é associada à psicologia ou não? Ou também são coisas... Não. Porque tem uma abordagem da psicologia que é sistêmica, não tem? Sim. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque quando fala sistêmica é porque mexe com o todo, né? É aquela coisa do dominó, né? Você faz umas fileirinhas de dominó, você empurrou um, você vai empurrando todos. Isso que é o sistêmico, você mexe com todo o sistema. Então tem a psicologia sistêmica e tem a constelação sistêmica, porque a partir do momento que eu constelo você, eu constelo também aqueles que vão vir depois de você, eu constelo o seu contexto familiar. Né? Muitas pessoas mudam com a sua mudança. Era né? isso que eu ia perguntar. Isso também acontece na psicologia. Né? Você vai para a terapia, ou o seu filho vai para a terapia, e como que ele mexe com todo o sistema. Acho que toda psicoterapia também é sistêmica. Não tem como você mexer uma pessoa sem mexer o todo. Né? Quem trabalha com criança percebe isso. Né? A criança é um reflexo do que acontece dentro da família. Eu falo para os meus clientes que eu trabalho muito com criança. A criança, diferente do adulto, ela tem duas causas do problema. O adulto tem uma só, que a causa é dentro dele. Mas a criança tem duas, dentro dela e o ambiente que ela vive. Então a gente precisa mexer nela e no ambiente que ela vive. Porque senão, se mexer só nela, vai voltar. Sim. E esse ambiente tem a ver com os pais, com os avós, né? Com escola, com coleguinhas, tem a ver com tudo. Né? Por isso que fala sistêmico. Né? O interessante é falar do fenomenológico, né? Porque o fenomenológico tem a ver com aquilo que apresenta naquele momento, é um fenômeno. Né? Então a constelação é isso. Eu nunca vou conseguir fazer uma constelação, a mesma constelação, vamos dizer assim, com queixas diferentes. Né? Você pode vir daqui 5 anos fazer a mesma constelação, o mesmo tema, e a constelação não vai ser mais a mesma. Porque você não vai ser o mesmo, né? Não vai ser o mesmo. Sim. Né? Então, a mesma coisa você pega um livro agora para ler e pegar um livro para ler daqui 5 anos. Você fala, nossa, parece que eu nunca li esse livro. Né? Então, a constelação não se repete, é o fenômeno, é aquilo que você me traz neste momento. E em casos assim, a família está passando uma certa dificuldade ali, algum problema que precisa ser resolvido. Porém, uma pessoa busca a constelação e o restante da família, de repente, não acredita, não tem aquela mesma visão, por, às vezes, determinadas opiniões, né? Como que isso aí pode ser resolvido? Já que, se um fizer, ele vai ter a transformação ali, né, pessoal dele, mas isso, assim como você falou, mesmo de repente as outras pessoas não acreditando, tem uma influência, tem um resultado ou não? Vai reverberar. Com certeza vai reverberar. Porque mesmo que você não acredita, você vai sentir o movimento. Né? Eu tenho um depoimento para falar sobre isso. Eu conheci uma pessoa uma vez que o casamento dos pais dela estava falido já. Estava falido. E ela era filha, né? E ela fez a constelação. Ela fez a constelação, deu 2 semanas, os pais se separaram. Mas eles já estavam separados, mas vivendo na mesma casa, mas não tiveram a coragem. Mas ela fez, não digo que foi a culpa dela ou a responsabilidade, mas mexeu no campo da família. É muito doido. Acontece mesmo. Né? É que eu falo, né? Tem situações, né, que a gente vê assim, né, como que uma coisa muda, transforma, não tem nada a ver com constelação, ou tem, não sei. Mas uma colega lá do grupo,
ela precisava arrendar a fazenda dela. Já fazia quase um ano que a fazenda estava lá abandonada, ela precisava arrendar aquela fazenda, ela veio fazer uma constelação. Fizemos a constelação, fizemos as devidas liberações que tinha que fazer. Não passou uma semana, ela ligou para mim, Dorival, consegui arrendar a fazenda. Foi a constelação? Não sei, mas mexeu naquele campo. Dorival, então pode mexer no campo de pessoas, como pode mexer no campo de lugares? Pode. Inclusive, eu falo isso, as empresas deveriam fazer constelações. Por que está travado o comercial? Qual que é o setor que você percebe que está dando problema? E sempre deu problema. O que tem ali naquele setor? O local da tua empresa não vai para frente naquele local. O que aquele local tem? A energia daquele local, que tudo que colocou lá não foi para frente. Entendeu? Então as pessoas ainda não têm essa consciência que tudo é energia, e essa energia precisa ser olhada e trabalhada e mexida. Aproveitando esse assunto, quais são os maiores problemas que as pessoas buscam em relação a emocional ou financeiro? Qual é o maior tipo de problema que as pessoas buscam solucionar? Hoje eu vejo mais como sendo relacionamento, né, e dinheiro. Né? Porque assim, né, a gente está passando por uma fase pós-pandemia, né, onde a situação está difícil para todo mundo. Então você vê, é uma situação que nós estamos vivendo no aqui e agora. Né? Mas por que tem pessoas que... É aquilo que eu estava falando antes. Né? Por que tem pessoas que ficam patinando, não conseguem um emprego legal, não consegue... fica ali, né? Travou. Né? Então, vocês vêm para a constelação para esse olhar. Então, esses dois temas, relacionamento, e um puxa o outro. Né? Porque quando você também está com problema financeiro, isso afeta muito o relacionamento. Vixe, como? Né? E voltando um pouquinho... Por exemplo, eu gosto muito de falar de criança, né? Tem como constelar uma criança, por exemplo? Tem, e ela não precisa ir. E ela não precisa ir? Não precisa ir. Porque a criança, às vezes, ela não vai entender nada daquele processo. E isso é um fator muito importante, porque a mãe, a nossa mãe, é a pessoa mais importante na vida da gente. Ela que nos deu a vida. Né? Então, uma mãe está com um filho que usa droga. Né? Ela pode fazer a constelação do filho até sem a permissão dele. Porque é para o bem dele, não é para o mal. Entendeu? Agora, a mãe quer constelar o filho porque o filho não é por questão de droga ou de alcoolismo, não. O filho está muito triste, está meio depressivo e não consegue ir até a constelação e tal. Aí ele fala, mãe, eu te autorizo a fazer a minha constelação. Aí ele tem que autorizar. Então tem esses dois sistemas, depende do que a mãe vai constelar. Entendi. Né? Eu tenho um paciente que tem um problema sério de ansiedade, problema sério de ansiedade, e ele não conseguia ficar na sala para fazer a constelação. Então vieram os pais para fazer a constelação dele. E foi muito linda a constelação. Né? Ele melhorou assim 90%. Né? Então os pais, né, podem, né, fazer a constelação dos filhos com a permissão dos filhos, no caso, depende do assunto, e se for uma coisa assim muito séria, que o filho às vezes nem vai permitir. Né? Agora é bem importante saber isso também, tipo, tem temas que a gente não pode trabalhar. Eu queria ver se o meu marido tem amante. Oi? É marido, né? E também não tem nada a ver, né? Porque a constelação, a gente tem que entender que a constelação, ela é da ordem do amor e não do desamor. A gente jamais vai fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Não existe isso numa constelação. Né? A constelação é sempre algo para trazer melhoras. Né? Uma qualidade de vida melhor para quem veio buscar essa informação, buscar entender o que está acontecendo. No caso, se pessoas casadas, a esposa quiser fazer, assim como você citou da mãe com o filho, quiser fazer sem necessitar da presença do outro ali, também pode ser feito, desde que tenha autorização? Não? Só de mãe para filho mesmo. Na minha formação, sim, só de mãe para filho. De casal, não. E, por exemplo, você falou que a criança ela não precisa estar... Mas, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela poderia assistir uma constelação? Pode. Uma mãe poderia levar o filho de 10 anos para constelar junto? Tanto para constelar como para ela conhecer. Entendi. Uma de 10 anos, que ela tem já um pouco de entendimento, não vai dar trabalho, quer ficar brincando. Então, a partir de uns 8... 9... Às vezes os pais perguntam, posso levar meu filho, que idade ele tem? Tem 8 anos, mas ele vai se comportar. Ele sabe ficar mas ele quietinho? está doido para ver como é que não é, ele quer conhecer, tal.
Não, pode trazer. É porque aí a gente entra num ponto, né? Quanto tempo, em média, leva uma constelação para as pessoas saberem se o filho dela fica quieto tanto tempo assim, né? Legal. Eu já fiz constelação de meia hora, como já fiz constelação de 4 horas. Mas, em média, 1h30, 2 horas. Quando eu programo assim, né, 1h30, 2 horas. Hoje eu não faço nenhuma uma constelação mais que 2 horas. Não há necessidade. Estou falando lá do começo. Você gasta muita energia. Nossa, né? Muito. Lá no começo, as individuais demoraram muito por causa da água. Né? Que é aquele processo da água, coisa tal. Hoje não, hoje a coisa mais... A gente consegue entender mais rápido ali o processo que está acontecendo, não está acontecendo. Né? E assim, uma curiosidade, na prática ali em si, como que é? A pessoa fica deitada, sentada ou não tem uma regra? Isso aí, como que é exatamente na prática uma sessão? Então vamos falar do grupo, né? Porque individual é que nem nós estamos aqui. Só está aqui no meio uma vasilha com água. Seria legal, então, antes de responder a dele, que tipo de constelação que pode ter? Porque você falou muito de individual, muito em grupo, muito boneco, água. Que tipo que dá para fazer? Bacana. A constelação é a seguinte, eu e você, e o que a gente vai usar aqui é indiferente. Né? Então tem pessoas, a maioria das pessoas usam aqueles bonequinhos da Playmobil, porque imobiliza, né? Pode sentar a pessoa, pode mexer os bracinhos, mexer as cabecinhas, né? Então muitas pessoas usam o Playmobil, que é o mais indicado na formação. Eu já vi uma colega que constela com cristais, eu tenho uma outra colega que constela com lápis de cor. Lápis de cor? Lápis de cor. Eu tenho uma outra colega que ela fez uns vidrinhos, cada vidrinho tem uma cor de areinha dentro, uns está areia cheia, outros areia pela metade, e ela consegue entender isso dentro do processo da constelação. Isso tudo para individual, né? Para individual. Na individual também você pode usar papel, né? Folha de papel, coloca no campo, a pessoa vai colocando as folhas no campo, aí você vai ajudando ela a entender o que é aquilo. Isso tudo é individual. E tem a de grupo. Né? De grupo, você reúne um número de pessoas, né, que a gente chama de facilitadores, né, que vão lá para conhecer, são os facilitadores. Lembrando, né, que todo facilitador ele também tem recompensa com as constelações. Ele está ali, está sendo recompensado, ele não está ali por acaso. Né? E então, você chegou, né, e vai ser constelado, eu peço para você. Né, convida alguém do grupo para te representar no campo. Então você olha para as pessoas, aí você achou o Vitor, fala, Vitor, você pode me representar na minha constelação? O Vitor vai falar que sim, como ele pode falar que não. Não tocou o coração dele. Não posso. A primeira vez que eu vim aqui, né, estou inseguro, não posso. Tá, você vai olhar para o grupo novamente, convidar uma outra pessoa. Né? Então, às vezes, o não aceitar do outro já tem a ver com a sua constelação. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Será que na tua vida você está levando muito não está sabendo digerir os não? Né? Então já começa ali o entendimento da sua constelação. Tem pessoas que, né, chamam a pessoa não aceitou, ela já entra em pânico. A primeira que aparece, ela então pode ser você mesmo? Sabe? Não é assim. Refaça novamente, olha o grupo novamente, sinta quem você quer chamar. Nunca aconteceu de um segundo convidado recusar. Nunca. Um só já, mas o segundo não. Aí depois eu trago essa pessoa para o campo, né? E aí vamos ver o que essa pessoa está sentindo. Naquele momento, ela deixa de ser quem ela é, porque ela passa a representar você. Né? E depois eu peço para você convidar alguém para representar o seu tema. O que você veio buscar? Aí eu vim buscar dinheiro. Eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro, a energia do dinheiro. Tá. Então, traz essa segunda pessoa para representar o dinheiro. Hoje a gente tem feito muitas constelações velada. Né? Velada, assim, você vai representar a queixa dele, mas você não sabe o que é. Eu e ele sabemos, mas você não. Para não interferir. Entendi. Entendeu? Então a gente tem usando alguns temas de forma velada. Tá? E aí, a gente tem algumas pesquisas que eu vou fazer com você. Né? Então, vamos usar o exemplo do dinheiro. Olha, eu represento o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa. E eu vou sentir com você. Como é que é quando você ouve que aqui nós temos uma pessoa? Quem que vem? Não vem nada. Aí eu vou para a segunda afirmação. Em constelação a gente não faz perguntas, a gente sempre faz afirmações. Né? Aí eu vou perguntar para você. Olha, eu vou afirmar para você.
eu represento o dinheiro e, ao mesmo tempo, eu sou um acontecimento. Como é que é isso para você? São 5 afirmações. Pessoa, acontecimento, parte sua, eu sou uma parte sua. Porque, de repente, você sofreu um trauma lá para trás e alguma parte sua ficou para trás. Perdeu a conexão. Né? A quarta, eu represento o dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma alma. O que é uma alma? Alguém que você não conheceu. Que aí entra muito o ancestral. Tipo um bisavô seu. E a última, eu represento o dinheiro e, ao mesmo tempo, eu sou a sua alma. Você percebe o quê? Quando eu falo que é uma parte sua e a sua alma, elas têm uma conexão. Aí, em função dessas 5 afirmações, qual tocou mais você, que começa realmente a constelação. A constelação, ela trabalha com pessoas que têm traumas também ou não? Sim, sim. Porque, às vezes, ela não tem essa noção do trauma. Ela vai aparecer na hora que eu faço as afirmações. Quando eu falo para ela, né, eu represento o dinheiro e, ao mesmo tempo, sou uma parte sua, essa parte sua ficou desconectada, provavelmente em função de algum trauma. Entendi. A pessoa normalmente não vai lá para constelar um trauma. Eu tenho medo de tal coisa. Não diretamente, ela normalmente não faz isso. Ela dá um tema diferente e aí, no desenrolar da constelação... Né, e é legal também, né, que às vezes a pessoa está indo lá para ver a questão do dinheiro. E ela vai olhar para coisas que não tinha nada a ver com o dinheiro. Acaba descobrindo outras situações. Outras coisas que ela, nossa, nunca tinha para pensar sobre isso. Aconteceu uma constelação bem interessante, que na constelação apareceu uma escrava. Uma das representantes sentiu, né, que ela era uma escrava muito sofrida, que ela não conseguia nem andar, muito machucada. Né? Chegou no final, eu pergunto para o constelado, né, fez sentido essa constelação para você? Falei, Dorival, tudo fez sentido, menos aquela escrava. Falei, não, deixa essa informação aí, né, vai elaborando ela dentro de você, deixa que as coisas vão acontecendo. Aí passou acho que uns 15 dias, ela me ligou. Falei, Dorival, a avó do meu pai era negra e ela foi escrava. Nossa. Ela não sabia que tinha um ancestral negro escravo. E não era tão longe, não. Era bisavó dela. Você vê como que são as coisas? Eu não sabia, porque a informação veio. Porque aquela energia dessa bisavó estava afetando ela de alguma forma. Só que ela não sabia. Então, emendando nisso, depois que eu constelo, eu posso contar o que foi visto para minha família, para os outros? Tem algum porém nisso aí? A gente pede para não, né? Porque o movimento já foi. Se eu conto, ele volta. Ele pode voltar. Né? Então, o movimento tem que ir para frente. Eu posso contar o final. O final da constelação foi assim, assim, assim. Lembrando que esse final não é final. Né? É um final entre aspas, né? Porque a vida continua, dali, né? As coisas vão continuar e esse movimento junto com você. Uma coisa importante da gente falar que é a questão da... Você faz terapia e você vai fazer uma constelação. A partir do momento que você fez uma constelação, significa que você não precisa mais fazer terapia? Porque esse é o maior medo dos psicólogos hoje em dia. Sim, uma coisa não exclui a outra, né? Gente, uma coisa muito pelo contrário. Não é competição, muito pelo né? contrário. Né? São coisas diferentes. Quantas coisas abriu o teu campo para você voltar para a terapia e trabalhar aquilo? Né? Hoje a gente vê muitos colegas, né, assim, né, preocupados, né? Com medo. Com medo de perder o paciente dele, né? Porque essa constelação veio para acabar, né? Com a psicologia. Mentira, veio para somar. Não tem nada disso, não. E é interessante porque eu sofro isso na hipnoterapia também. Mas, tipo, um tratamento com psicólogo é diferente da hipnoterapia. É diferente da constelação. Por isso que eu trabalho junto com ele e a gente consegue interligar. Sim. A gente indica paciente um para o outro. Esse aqui está tratando isso. Então, gente, somar, não é subtrair. Às vezes consegue até potencializar, né, o Exato. resultado, né? Depois, né? É que assim, tem colegas, né, terapeutas, psicoterapeutas, que eles são muito inseguros, né? Então acha que o cliente lá, né, o consulente, vai ter que ficar com ele a vida inteira. Não é assim, às vezes depende, vai para a constelação, vem trabalhar aquilo que elaborou na constelação, mais um tempo ali ele pede alta, ou acabou o sofrimento dele.
Mas o psicólogo não, porque não pode ser da terapia, não está no tempo ainda. Gente, quem resolve a alta não é o terapeuta, é o movimento dos dois. Né? Eu não seguro o paciente. Né? A hora que o paciente eu vejo que ele está bem, que não está trazendo nada para a sessão, eu sou o primeiro a falar para ele, não está na hora de você rever a tua terapia? Né? Porque, de repente, está na hora de você rever a tua terapia. Porque você não tá trazendo mais nada que você realmente queira mexer. Ah, mas está na defesa. Ele pode até estar na defesa, mas ele tem que ter essa percepção, né, do que é que está ou não está acontecendo com ele. Então, é o que o João falou. O Vitor falou. O Vitor falou. Né? É uma soma. Né? Isso também serve para quem faz uso de medicamento. Não é aconselhado parar com o uso de medicamento. Precisa continuar para quem faz outras sim, né, com outros sim, profissionais, faz uso de medicamento, sim. Tem que continuar. Sim. A gente não mexe na área médica, né? Entendeu? Se ele sente uma melhora com a constelação sobre a ansiedade dele, por exemplo, ele tem que elaborar isso lá com o psiquiatra, com o neurologista dele. Você comentou que cada profissional tem a sua forma de trabalhar, a questão dos cristais, do lápis de cor ali. No teu caso, você tem um padrão, por exemplo, é sempre a mesma forma de trabalhar com cada pessoa ou não? Ou varia entre pessoas ali diferentes? Como que é? Então, como eu gosto de trabalhar com a água no individual, eu não consigo trabalhar de outro método. Né? Vamos supor que eu vou na sua casa e falo, nossa, você não pode abrir uma constelação para mim? Eu não trouxe meu material, por exemplo. Eu até posso... O que você tem aí? Tem uma coleção de carrinho aqui, papá, pega lá. Então eu posso fazer uma adaptação. Uma adaptação. Mas eu gosto muito de trabalhar com a água porque você acompanha junto comigo o movimento dos símbolos que estão na água. Né? Então, por que entrou aquele símbolo? Tem, por exemplo, as pessoas, uma estrela que brilha e ela coloca a estrela com o brilho para baixo e a parte que não brilha para cima. Né? Eu vi, às vezes ela não percebeu isso, mas eu vi. E aí depois eu falo para ela, né? Onde está teu brilho? Nossa. Né? Por que você não mostra quem você realmente é? E ela, durante o ato ali, ela não foi algo intencional? Não, ela não percebeu. Porque ela faz isso na vida dela. É uma pessoa que brilha, né? Mas não consegue ainda mostrar o brilho que ela tem. Interessante. E é muito legal, porque às vezes, por que você não mostra o seu brilho? Né? Por que você não reconhece quem você é realmente? Né? Mas porque eu sou muito fiel ao meu pai. Meu pai é uma pessoa que ele brilhava muito, mas nunca conseguiu ser ninguém na vida. Mas tem que ser igual ele? Entendeu? Então, inconsciente, porque eu não tenho essa consciência, inconsciente, eu estou repetindo o movimento do meu pai. Que provavelmente estava repetindo o movimento do avô dele, do pai dele, que é o meu avô. Né? Então, quando vem para essa consciência, né, que você percebe, nossa, eu estou repetindo realmente o que meu pai fazia. E é claro que a gente tem toda uma fala, né? Eu peço para você conversar com o seu pai na constelação. Né? Sabe, pai, a partir desse momento eu saio dessa fidelização com o senhor. Entendi. Isso no caso de pessoas que já não têm mais, por exemplo, alguém que não tem o pai mais, ou a mãe, né, e carrega isso de antepassados, também pode fazer isso, ainda que a pessoa não exista mais? Sim. Ou através das pessoas no grupo, né? Ou através dos elementos que ele coloca na água, representando esse pai, ou essa mãe, ou esse avô, quem é que estava ali, de alguma forma, segurando o crescimento dela. Entendi. O Vitor tinha perguntado a questão de comentar, né, como são as sessões com outras pessoas. As sessões em grupo causa, de repente, algum incômodo assim, nas pessoas de ter que se expor em situações ali por fato de estar em grupo ou não? Então, essa pergunta é bacana pelo seguinte: as pessoas confundem muito constelação com psicoterapia, né? Então, muitas pessoas querem fazer a constelação individual porque não quer que as pessoas saibam o que vai aparecer na constelação. Mas não tem nada a ver, né? Porque é um movimento, né? E às vezes, por exemplo, depende do movimento da constelação, eu posso até ver coisas assim que eu não vou revelar, porque não há necessidade de eu ficar revelando coisas abusivas, vamos dizer assim.
né? Então, eu vou poupar a pessoa ali de coisas que ela não precisa saber. Entendeu? Mas eu ajudo a fazer a liberação. Né? Então as pessoas às vezes confundem muito, sim, a psicoterapia com a constelação. Não quero fazer individual porque acho que as pessoas não podem saber o que vai acontecer na minha constelação. Né? Agora, o que você falou também com relação ao grupo, que eu também acho muito importante, né? Porque as pessoas têm que estar preparadas, né, para representar? Não. Porque você vai para o campo e você sente o campo. E se você não está sentindo nada, é para não sentir nada mesmo. Né? Aconteceu um fato lá, um rapaz estava lá, não sei se o João estava lá, que o rapaz não parava de chorar, e ele falava assim, eu não quero chorar, por que eu estou chorando? Né? Por quê? Porque o campo que você está representando é de alguém que está chorando, alguém que está sofrendo. É meio que automático ali, já é do momento. Cara, né? Eu já fui bastante vezes representante e é doido. Você não tá com nada. Você entra no negócio e você fala, meu Deus do céu, você vai sentindo. É muito legal. A gente até fala, fica com menos, sente menos, quando você vai sofrer muito dependendo do que você está representando. Né? Uma pessoa que sofreu abuso, por exemplo, imagina o sofrimento dela. O medo, o pavor. E quem que escolhe? É a própria pessoa que decide se ela quer fazer em grupo ou individual? Sim. Quando você me liga, né, para falar sobre a constelação, né, e aí eu vou perguntar se você quer fazer individual ou em grupo. Aí ela vai perguntar, né, qual que é a diferença? A diferença é que no grupo vai ter um grupo ajudando na tua constelação, né, explico para ela da forma que eu estou explicando aqui, e na individual é só eu e você. Né? Inclusive, na individual eu posso fazer até online. Em grupo não gosto de fazer. Tem pessoas que fazem grupo, constelação em grupo online, eu não gosto. Grupo online? É online, Eu já vi uma, né, que a pessoa colocou o celular aqui, veio da movimentação da constelação e ela escolhia quem ia representar e estava sendo. Ela só não estava presente. Sim. Mas ela estava assistindo de longe. Né? Ah, tá. Mas o grupo tem que estar junto, não tem jeito, né? Mas eu prefiro em grupo. Já fiz individual, já fui constelado individual, já fui constelado em grupo, mas o mais legal é em grupo. Porque o grupo tem mais pessoas acompanhando ali. Você consegue enxergar melhor, parece. Pra mim, né? Claro. Mas quando são questões familiares, ela consegue fazer de forma individual também e automaticamente essas questões virem à tona ali no momento? Ou só numa sessão em grupo? Não, na individual também. Vem também as informações. Né? A diferença é que no grupo várias pessoas vão estar sentindo o que está representando. Né? Agora, a peça que foi colocada na água, ela não vai sentir, mas ela vai vibrar, ela vai mudar de lugar. Quando ela anda dentro da água, porque é fantástico, né? Você vê, não tem vento, não tem nada, e a peça começa a dançar dentro da água. É coisa maluca, né? Então, ela está olhando para aquilo tudo ali, e ela está entendendo tudo que está acontecendo. Entendeu? E assim, eu já fiz constelação individual que a pessoa... Sabe? Ela fica assim. Fica de boca aberta, né? Tipo uma constelação que tudo que a pessoa colocava ia só pelo lado direito, não vinha nada pelo lado esquerdo. E ela, propositalmente, ela colocava aqui. A pecinha... Ela fazia assim, Thor, tá ligado? Não tá ligado. Mas de onde está vindo esse vento? Tá jogando as peças tudo para lá. Aí nós fizemos um movimento xamânico, né, forte, né, de tambor, de chocalho, aquela coisa assim, vamos pular. De repente, as peças começaram a se assentar. Tinha um bloqueio aqui, ó. E ela estava trabalhando no lado profissional dela. E depois é uma das pessoas que veio e falou para mim, Dorival, depois daquela constelação, você viu tanto de cliente que começou a chegar para o meu escritório. Olha só. Nós não conseguimos entender o que é que tinha bloqueado, mas tinha um bloqueio. Não veio informação do quem é que bloqueou ali o quê. Né? Até na época, né, ela falou, nossa, eu acho que alguém fez uma macumba, né, algum trabalho né, forte aí para mim, né? Falei, bom, se fizeram, está liberado. Né? Porque, infelizmente, né, tem essas coisas também, né, de irmãozinhos, sim, né, maldosos. Mal intencionados aí, né? Uma dúvida. A constelação, ela é particular, ela é paga, ou existem lugares também que fazem de forma gratuita? Como que é isso aí? Eu, na verdade, assim, eu estou perguntando porque certa vez uma pessoa me convidou
né, comentou comigo e me convidou. E eu nunca perguntei, né, se era algo particular ou não, nunca entrei em detalhes sobre isso. Provavelmente a pessoa te convidou para ser um facilitador, para ir lá conhecer uma constelação. Aí, nesse caso, tem grupos que a pessoa cobra, o constelador cobra, e tem grupos que o constelador não cobra. Eu cobro. Por que eu cobro? Porque todo mundo está sendo beneficiado. É claro que eu cobro menos, né? Mas todo mundo está sendo beneficiado. Só que tem constelador... E tem o café também, né? E tem a questão do café também. Coffee break. Tem um coffee break. Então, esse dinheiro que eu arrecado... Que é muito bom. É para fazer o coffee break com o pessoal. Entendeu? Então, não é o dinheiro que eu pego para mim. É o dinheiro que eu invisto ali para pagar energia elétrica, ajudar nas despesas ali. Então, quem está pagando mesmo é o constelador. Só que tem constelador que fala que não há necessidade de cobrar, porque a pessoa está indo lá para ajudar também. Só que tudo na constelação é uma troca, é um equilíbrio. Né? Então, a gente entende que... né? Todo mundo tem que ajudar de alguma forma para sentir que está sendo beneficiado. E quantas constelações que você vai, né? Você fala assim, nossa, essa constelação foi muito para mim. Né? Porque mexeu mesmo. Outra coisa, às vezes, né, tem pessoas que dormem. Né? Os pessoal que está assistindo a constelação, que está ali acompanhando a constelação, ela dorme a ponto de roncar. E ela fica muito incomodada com isso. Né? E é normal. Por quê? Porque, de repente, eu preciso do plasma dela para trabalhar naquela constelação. É uma constelação muito pesada, que vai lá para os ancestrais, lá para o fundão. E quando essa constelação vem lá do fundão, ela precisa de muita energia. Então, é por isso que tem alguém ali que está cedendo energia dormindo. É normal. É normal o constelador arrotar, né? Dentro de uma constelação, falar assim, tossir. Né? Por quê? Porque o arrotar é uma limpeza. Né? Tem pessoas que falam, nossa, né? Mas é muito normal isso, né? Tem alguma outra pergunta que você queria fazer? Além da constelação, porque a gente só fala de constelação, você como psicólogo oferece outros serviços? Eu tenho uma empresa, né, que é a Ori RH, que a minha empresa é dividida em 3 setores, que é a parte clínica, onde tem essa parte da constelação, e a parte como psicólogo também. Né? Porque você também atende psicoterapia. Também. Eu tenho consultório aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, e tem consultório em Fronteira. Que abordagem que você usa? Eu sou gestalterapeuta, que é uma abordagem humanista, né, que trabalha aqui e agora da pessoa. Né? E interessante falar sobre isso porque, né, o pessoal às vezes fala assim, nossa, Gestalt não trabalha passado. Realmente a gente não trabalha passado, porque o passado a gente entende que o passado está resolvido. Né? Então, se ele está mexendo com você ainda hoje, ele não é passado ainda. É presente. É muito presente. Nossa, olha, deu um estalo aqui. Né? Então, esse é esse trabalho que eu faço dentro da clínica. Dentro das escolas, né? Eu trabalho a parte de orientação vocacional, né? E trabalho também com oficinas de sentimento com jovens. Né? E dentro da minha empresa, eu trabalho com a parte de treinamento, a parte de consultoria, a parte de palestra, recrutamento e seleção, né? Tudo que envolve ali a empresa também, dentro de recursos humanos, eu atuo também. Legal. Legal. Tem alguma coisa que o senhor queria deixar, alguma mensagem, algum assunto que a gente não comentou? Eu acho muito importante assim, a gente focar em 2 questões. Primeiro, não faça constelação se você não conhecer o constelador e a formação dele. Essa é a primeira coisa. Por quê? Hoje tem formação de constelação com 1 semana. Eu já vi na internet curso de constelação familiar, R$ 99,00. Pelo amor de Deus. O que vai ser, né? E sem falar que a constelação é algo muito, muito, muito profundo. E sério, né? Não é brincadeira. Eu só tive essa questão de buscar a constelação, porque eu me sentia muito preparado para isso depois de 29 anos de formado. Né? Então, a primeira questão é essa. Olhe muito bem quem que é o constelador. Não vai atrás de preço, vai atrás da formação. Sim. Você cobra X ou está cobrando 1/5 do que você cobra. Pelo amor de Deus, vê a formação dele. Senão barato porque sai nós caro. pagamos. Né? A gente paga o avançado todo mês, não é barato. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu acho assim, tão séria quanto a primeira não falem sobre aquilo que você não conhece. Pelo amor de Deus. Sabe, acabou a Inquisição.
Acabou queimar as bruxas. Sabe? Não existe mais isso, gente. Vai pelo menos ir lá conhecer. Conhece primeiro a gente falar, né? Ah, mas constelação não é ciência. Ah, mas constelação não sei o quê. Não é porque não é ciência que não funciona. Não é? Gente, então por que você vai fazer no benzedor lá, né? É. Não é? Não é porque quantas não é pessoas ciência se curaram, né? Através de um não existe. benzimento, né? Ah, então não pode existir, né? E, tipo, antes da ciência reconhecer a gravidade não existia? Então, né? E constelação é algo muito antigo. Bert Hellinger só trouxe para aqui agora. Entendeu? Mas existia há muito tempo constelação. Tanto que os Zulus já faziam isso lá. Ele só trouxe aquela informação, juntou com mais as informações dele e, né, trouxe as constelações. Mas a gente vê muitas pessoas, mete a boca, professores de psicologia, mete a boca. Pelo amor de Deus, vai lá conhecer primeiro, depois você fala. Mas vai no constelador sério. Não vai em qualquer um, não. Né? Hoje nós temos constelações, por exemplo, eu nunca vi, mas já tem constelações que eles usam cachorro. Né? Aqui em Boston tem uma consteladora, uma pessoa séria, que faz constelações com cavalos. Com cavalos. E o cavalo ele tem uma sensibilidade muito enorme alto dentro do campo da constelação. Né? Eu nunca vi, assim, eu só vi por vídeo, eu nunca vi presencial, nunca fui lá acompanhar. Mas são trabalhos seríssimos. Né? Então, olhe bem para quem você está entregando algo tão sério. Né? E fica no silêncio. Se você não conhece, fica no silêncio. Não seja tão ignorante de querer criticar uma coisa que você não conhece. A ciência cresce a cada dia, a espiritualidade cresce a cada dia, os movimentos da alma crescem a cada dia. Não dá para ignorar. Né? Em todas as religiões se trabalham com a alma da pessoa. É igual você estava falando, questão, por exemplo, de medicamentos também, né? Antes de serem descobertas curas para tantas doenças, né? Aquilo aconteceu, era um milagre. Era milagre até ser descoberto um tratamento para certa doença, né? Sim. E é muito interessante. Realmente, normalmente as pessoas falam muita coisa sem saber daquilo, né? E eu acho... Uma coisa não é porque você não acredita que não existe e não funciona. Sim. Vai lá conhecer. Se dê o direito de conhecer para depois criticar. Né? Sim. E tem muitos curiosos que aparecem, né? E depois, né? Faça o seu comentário depois. Mas vai lá conhecer pelo menos. Né? Está mais no meu movimento, né? Que é xamânico. Né? Então toca tambor, toca chocalho. O pessoal fica assim, né? Meu Deus, sei na constelação nunca. É aquilo que eu falei, gente. O mais importante é o resultado. Tudo as ferramentas que nós usamos é para facilitar a constelação. Né? No caso, para quem quiser conhecer, não necessariamente precisa participar. É possível só ir lá e assistir, conhecer ou não? Sim. Você fala como facilitador. Né? Tanto é que você vai como facilitador e aquilo que eu falei. Se alguém te convidar para fazer algum papel, você não precisa aceitar. Tá? Não tem obrigatoriedade nenhuma dentro de uma constelação. Tá? Muitas pessoas... Aconteceu até um fato bem interessante sobre isso. O rapaz chegou bem mais cedo para falar para mim. Dorival, pelo amor de Deus, se alguém me chamar, eu não posso ir, tá? Não, fica tranquilo. Não, porque eu sou muito tímido, Ele falou 1000 coisas, tá bom. Gente, a primeira pessoa que foi constelar olhou para ele e falou assim, você pode me representar? E aí? O rapaz ficou roxo, né? Eu ia falar, né? Não, escolhe outra pessoa. Aí eu fiquei um pouquinho quieto, ele abaixou a cabeça assim e falou, posso. Eu achei aquilo lindo, sabe? Além de ajudar a pessoa que ia constelar, ele também quebrou um bloqueio. Ele também. Nossa, ele falava, ele mudou, né? Ele parou de ir nas constelações, mas ele fala da constelação assim como se fosse, né, assim, o divisor de água na vida dele. Né? Não perdia nenhum encontro. Assim como a gente tem um grupo hoje, né, de umas 15 pessoas fiéis assim, que não faltem uma constelação, porque percebe a mudança consigo mesmo, né, das constelações, e essa coisa da gratidão de poder ajudar alguém, né, isso é muito legal. Eu te ajudo e você me ajuda. É uma troca. Além do networking que tem, da troca de amizade, de conversas, que é muito gostoso. Sim, tem pessoas que não perdem um encontro. Né? Porque ali já falaram, aqui para mim, eu encontrei a minha família aqui.
né? E essas pessoas que fazem essas representações, como que é? Ela precisa expressar alguma coisa, falar, ou ela simplesmente está ali só representando, ou ela vai falar algo que ela sente? Como que é? O tempo todo eu pergunto para você, você está sentindo alguma coisa? Né? Tudo você tem que passar para mim. Tá? Se eu coloquei um novo elemento no campo, o que você está sentindo com a entrada desse novo elemento? Né? Porque às vezes eu não sei nem quem é que eu trouxe. Se é uma pessoa, se é uma energia, não sei quem que é. Mas o campo pediu, eu trouxe. Aí eu vou pesquisar com cada um que está no campo. Você está sentindo alguma coisa? Como é que você está? Né? Mudou para você? Né? Então, entendeu? Assim, o que eu vou sentindo no campo e o campo vai pedindo e eu vou suprindo aquele campo. É por isso que o João fala que a constelação em grupo é fantástica, né? Fantástico. Tem até um filme, né, que é Uma Nova Mulher, que é uma série Netflix. da Netflix, e que ela mostra claramente o nosso trabalho, né, como que é feito ali. E tinha inclusive uma médica que era totalmente com o pé atrás sobre aquilo, né? Isso aí não existe, isso aí não acontece, né? E no fim ela se torna apaixonada pelas constelações. E é o que acontece com 99% das pessoas que vão assistir uma constelação. Porque aí vê que não é nada demais. Não é nada de outro mundo, nada místico, de bruxaria, não tem nada disso. Né? E as pessoas que estão lá participando, elas só respondem ou se expressam a alguma pergunta que você faz, ou ela tem a liberdade também de repente, colocar algum elemento ali, alguma coisa que ela está sentindo e expressar? Ela só pode expressar, mas ela não pode colocar ninguém. Né? O único que posso dirigir o grupo ali sou eu como o constelador. Né? Mas, por exemplo, eu peço para você, fala tal coisa para o João. Aí você vai repetir o que eu falei. Aí você fala assim, eu sinto que tem mais uma coisa aqui. Então fala, eu dou essa liberdade. Tá? Aí você fala, João, mas sempre para o lado positivo, nunca para o lado negativo. Entendi. Dentro de uma constelação, a gente não usa negatividade, sempre a positividade. É o que eu falo, constelação é puro amor. Não existe discussão. Às vezes não tem esse negócio assim. É sempre voltado para o amor. Você está ali ajudando uma pessoa, sabe, que está sofrendo. Sim. Como que você ajuda alguém sofrendo? Desatar um nó, não fazer outro nó. Né? É isso. Né? Mas você, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não existe julgamento dentro de uma constelação. Né? Então, tipo assim, né? É um convite. Vai lá conhecer, aí depois você pode até criticar, mas critica com base assim, no óbvio, do que você viu, daquilo que você viu. Tirar as próprias conclusões. Tirar as próprias conclusões, pelo amor de Deus. Então, você falou do grupo, então fala um pouquinho do seu grupo que você faz aqui em Rio Preto, que eu participo às vezes também. Quando dá para ir, né, João? O nosso grupo é todo terceiro sábado do mês, das 2h da tarde até terminar a constelação. Né? Então, não tem como esquecer, porque é sempre o terceiro sábado do mês. Inclusive, nós chamamos de café com constelação. Né? Por quê? Porque eu faço uma constelação ou duas, dependendo do tempo. Aí nós abrimos para um café, né? Aí é a hora do bate-papo, um conhecer o outro, aquela coisa assim. Dou ali uma meia hora, depois a gente continua com mais uma ou duas constelações. Então, para ficar fácil de guardar, sempre o terceiro sábado de cada mês. E não existe assim um tempo determinado de sessões. A pessoa começou, eu posso fazer sempre, até eu resolver não querer fazer mais. Ou como que é? Muito importante também, porque a constelação não pode acontecer menos que 3 meses uma da outra. Uma sessão só? É uma sessão única, tá? Então você fez hoje. Nós estamos em novembro. Isso. Dezembro, janeiro, fevereiro. Você vai poder fazer outra só em fevereiro. Entendi. Mas eu constelei prosperidade. Vou constelar prosperidade. Não, você já constelou prosperidade. Não precisa mais mexer nesse campo. Vamos mexer em relacionamento, então, o que você queria. Aí não tem problema, aí pode. Pode. Agora, outro dia uma colega minha falou assim, fechei um pacote de constelação. Falei, como assim? Fechei 10 constelações, vai fazer uma por semana. Eu fiquei quieto, porque eu não posso, né? Eu não conheço, a gente tem que ser ético nesse sentido também, né? Se eu ficar criticando um colega, né, tendo em conta os meus princípios, né? Eu só falei, eu nunca vi, mas, né? Não, porque fechei um pacote, vai fazer um valor legal, se eu fizer as 10, uma por semana. Não é psicoterapia, gente. A pessoa tem que entender que constelação é constelação, psicoterapia é psicoterapia, né?
Gente, esse é um assunto assim que eu particularmente gosto demais, né? Até legal. falei da outra vez, é uma coisa muito interessante. É um assunto que a gente ficaria aqui, Vixe, vai muitas até horas amanhã. falando, né? Mas eu acredito que já deu para expressar bastante coisa, passar bastante informação, né? Para as pessoas terem uma ideia do que se trata, né? E eu queria agradecer imensamente mais uma vez a participação do Vitor aqui, né? Que agregou muito, A gratidão né? é minha. Valorizou muito esse assunto, porque são áreas, né, relativamente próximas ali. Então, quero agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, viu? Tá participando aqui, entrevistando o Dorival. A gratidão é minha, é um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade hoje sofre muito de problemas aí emocionais e tá movimentando isso é muito bom porque a gente cria uma sociedade melhor. Então, gratidão pelo convite e é um prazer. Você quer deixar o seu contato, sua rede social para quem quiser entrar em contato com você? No Instagram, só pesquisar lá, Victor Menezes Terapeuta, que vai aparecer no meu Instagram, é o único que tem lá e é isso aí. Isso aí. Quero agradecer ao Dorival também, viu? Foi uma honra pra gente ouvir todo esse conteúdo. E volte mais vezes, tá Sim. Convidado já. É muito bacana. Foi importante, né, a participação do Vitor, porque também faz parte do grupo, né? Sim. Então é uma pessoa que só, né, Conheço tem um muito para pouquinho. somar, né, por saber, né, que como representante ali, né, quantas coisas que a pessoa sente que não é dela, né, aquela questão assim. Então esse nosso encontro, que espero que não seja o último, né, que seja o primeiro de muitos, vamos dizer assim, com sim. certeza. para levar informações para as pessoas, às vezes tão carentes de informações, né? E estar mais aberto para as informações de profissionais éticos, Sim, né? Porque você pode ter certeza que se eu não acreditasse no que eu faço, eu não faria. por tanto tempo, né? Eu não faria mesmo. Né? Eu confio no que eu faço, eu amo o que eu faço e sinto que faz a diferença no mundo. É só entrar em contato com ele. Se tiver alguma quiser dúvida, né, que conhecer, não ficou claro isso. aqui para a pessoa, né? Só entrar em contato pelo próprio WhatsApp, vão ouvir lá, né, o podcast e tal. E fiquei em dúvida quando você falou sobre isso, né? Então a gente pode depois clarear melhor, né? Quem tiver interesse é só entrar em contato para poder saber mais. Esse foi mais um episódio, né, do nosso podcast. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu.